que eu consigo começar o vídeo agora. Gente, que jogo, né? Não é que jogo de meu Deus, que jogo muito bom, é que jogo desesperador. Eu acho que assim, do primeiro minuto até o último minuto, até os 53 do segundo tempo que aconteceu, a gente não parou de sofrer. Eu acho que esse jogo leva muito aprendizado pra nós, porque esse jogo foi muito mais difícil do que deveria ser. O primeiro jogo a gente fez 2-0, podendo fazer 3 ou 4, sobrou no primeiro jogo. O Santos parece que entrou o segundo jogo como se fosse assim, 90 minutos passa rápido, como se 90 minutos fossem 9. E assim, encontrou muita dificuldade num time que não é bom. Depois, logo no começo ali, aos 25 por aí, o Vasco perde o zagueiro, perde o seu goleiro e mesmo assim cresce no jogo. Vasco muito mais concentrado e a gente sabe muito bem a lei do futebol, que quando o time ele perde o seu troca de técnico, ele vai lá e mostra que a culpa não era do técnico, era do time. Que a culpa não era do time, era do técnico, né? E normalmente isso acontece, então a gente sabia que o Vasco ia com muita garra. E o Santos se tornou um time do jeito que eu odeio, que vocês odeiam, apático. Fomos apáticos. Entramos talvez com salto alto, a gente teve aquela primeira chance ali do Jean Mota, naquele chute mais ou menos dele, depois simplesmente o time dormiu. Viu o Vasco crescer, deu bola pro Vasco crescer. O time do Vasco atualmente não é um time bom, não tem boas peças. Se você comparar peça com peça, não tem uma peça que você pegaria do Vasco e trocaria pela do Santos, não existe. Então assim, o rendimento hoje foi muito perto de um próximo vexame. Foi vexame na Libertadores e foi um certo vexame no Paulista porque éramos superiores sim e não conseguimos ser eficientes. O segundo jogo foi brilhante, mas e o primeiro? O primeiro time não existiu contra o Corinthians. Então assim, muito perto de um vexame absurdo que seria esse 2019, com um time qualificado, um técnico qualificado, contratações, boas contratações. Até eu acho que a gente pode falar, né, um pouquinho sobre a questão do Cueva. É um jogador aí que custou sei lá quantos milhões, aliás 26 milhões, e nem passou perto da ideia do São Paulo em colocá-lo. Então também tem essa questão. Eu acho que assim, é muito preocupante o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje passa mais perto de sorte do que de qualidade. Sobre o time, eu acho que o Everson foi o primeiro jogo que eu não senti muita confiança nele, ele saindo, talvez algumas bolas estranhas, ele saindo com a bola de maneira um pouco sem confiança. Não gostei muito da atuação dele, acho que foi a primeira atuação dele que foi um pouco estranha. A dupla de zaga totalmente talvez perdida ali no finalzinho. O Gustavo Henrique fez uma lambança enorme no finalzinho, dando aquele gol pro Vasco, que felizmente, por sorte, é o que eu tô falando, foi uma classificação por sorte. O Aguilar também no primeiro gol, esse negócio de brincar com os pés é legal, mas brincar, né, na saída de bola ali, não muito bom. O Alisson, eu acho que ele tava jogando bem, ele tava marcando como sempre, lutou do começo ao fim, mas eu acho que o São Paulo optou pela tirada dele muito por causa do cartão amarelo, porque a gente ter um expulso daria tudo errado com certeza. Eu acho que assim, o Jean Mota teve aquele primeiro chute, depois ele também acabou ficando um pouco apático no jogo, né, perdido no jogo ali, sem muita efetividade. Pituca acho que foi um dos jogadores talvez um pouco mais regulares, né, no jogo. Ele jogou com o Jorge, jogou com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz também não fez uma boa atuação. O Jorge, eu acho que ele é um bom jogador. Ele se mostra, sim, um jogador acima da média. Ele é o dono da posição, sim. Ele é melhor do que usar qualquer outro tipo de jogador. Até que eu gosto do Felipe Jonathan, né, mas ele não pode jogar na Copa do Brasil porque ele já jogou pelo Ceará. Mas deu um pouquinho de raiva quando o Jorge tava assim, dando um chapéu, brincando, sabe? Às vezes fazendo aquelas coisas, pelo amor de Deus, não é uma comparação, mas que às vezes o Neymar fazia umas firulas quando o jogo não estava ganho. Mas o gol foi dele, né? O gol o 3, né? O nosso terceiro gol juntando ali no placar agregado foi do Jorge, então o merecedor do gol. Rodrigo tentou bastante, eu acho que ali ele tava com o Delis na frente. Não, o time não é ruim, né? Se você olha as peças, putz, o time não é ruim, mas tem algumas peças que quando jogam abaixo prejudicam muito. Eu acredito assim que o Sanches não jogou muito bem, tanto que ele tirou o Sanches. A entrada do Jean Lucas, eu acho que ele entrou bem.
Eu acho que o Jean Lucas, ele é um bom jogador, eu gosto muito do Jean Lucas. Eu vi muito se criticando a entrada do Yuri. Realmente, o Yuri novamente mostrou que mesmo em pouco tempo ele não mostra um futebol que a gente fala, putz, estávamos errados sobre o Yuri. Não. Ele entra e fala, putz, estávamos certos sobre o Yuri, não dá pra jogar com o Yuri. Muita gente comentou, por que não põe o Jobson, né? O que eu acho, o Jobson acabou de chegar, talvez o São Paulo ele não tenha achado que ele treinou muito bem, que ele estava confiante, porque se vocês lembrarem, o Jean Lucas mal chegou e ele já colocou pra jogar, então talvez o São Paulo não sentiu muita confiança. Sobre o técnico, né? O São Paulo foi expulso, acho que ele ainda não tinha sido expulso, então dá pra ver que os nervos realmente estavam à flor da pele, porque sim, seria uma derrota, eu não sei nem explicar o tipo de derrota que seria essa derrota foi, né? Se fosse uma eliminação. Então a gente tem muita coisa pra aprender. Eu acho que o time do Santos é um time que dificilmente consegue entrar e segurar resultado. Isso é muito complicado. Todas as vezes que a gente tomou 1, 2, a gente até chegou a tomar 5, né? Quando o time abriu 2-0 contra o Santos, foi o caso do Botafogo, foi o caso do Ituano. Então, acho que pra ficar esperto, a Copa do Brasil é um campeonato muito difícil e o Campeonato Brasileiro, que começa no final de semana, às 11 da manhã, é só e apenas contra o Grêmio fora de casa. Então já começa com um jogo muito complicado. Então é questão de prestar atenção. A gente tem peças boas, a gente tem um comando bom, só que não dá pra entrar totalmente avoado da maneira que entrou. É o que eu disse. Uma classificação que foi mais na sorte do que na habilidade, do que na qualidade, do que na luta. O que é um time normalmente muito da garra e da intensidade. A gente viu um Vasco muito da garra, um Vasco muito intenso. E eu acho que a gente não consegue, a gente não pode deixar que um time que é sim muito inferior. Não é que o Vasco, a história do Vasco, não, mas o elenco do Vasco hoje é inferior ao elenco do Santos. A gente deveria ter aberto um placar, é o que eu falo, deveria ter aberto um placar no jogo de ida, quando a gente podia ter feito 3 ou 4 e seria muito mais tranquilo. Não fizemos. Felizmente, a sorte estava do nosso lado hoje, como não estava do nosso lado quando jogamos contra o Corinthians, como não estava do nosso lado contra o River Plate. Eu acho que prestar muita atenção. Bom, é isso. Quem gostou, curte, segue aqui o canal e vamos ver, né, quanto vocês acham que vai ser contra o Grêmio. E eu gostaria que vocês comentassem, fariam alguma mudança? Entrariam com o Grêmio exatamente com esse time, né? Escreve aqui embaixo. Eu ainda tô meio, né, atordoada com esse jogo, não teve dancinha no começo, teve um respiro com vocês que realmente eu fiquei muito tensa. Confesso que até uma confissãozinha, quando eu assisto o jogo muito difícil como esse, eu não assisto sentada. Então eu vou pra cozinha, aí eu fiz já comida de amanhã, aí fico passeando, eu não consigo sentar e assistir o jogo porque eu fico muito tensa. Então se vocês quiserem conversar aqui comigo e falar como que vocês assistem esses jogos absurdamente tensos, me falam, porque eu realmente não consigo sentar a bunda e assistir, e penalidade ainda muito menos, é uma coisa que eu tô trabalhando. Mas é isso, eu tô um pouco chocada ainda, foi um jogo pesado, sorte pra nós, e é isso. Tô tensa ainda. Até o próximo vídeo.